Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama e estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o assunto da aula é reino protista. Vamos aprender? Pessoal, hoje a aula é sobre o reino protista, o reino dos protozoários. E quem são esses protozoários? Os protozoários são todos os organismos que são eucariontes, todos eles têm carioteca, que é uma membrana que vai estar formando o núcleo de células individualizadas, tá certo? Todos eles são unicelulares, eu não encontro nenhum organismo aqui pluricelular, todos eles são unicelulares. E eles também são heterotróficos, significa dizer que eles vão correr, tem que ir buscar o seu alimento, tá bom? Então, as três características que definem esse grupo é unicelular, heterotrófico e serem eucariontes, tá certo? Eles também são de vida livre ou parasitas. A grande maioria é vida livre, porém, temos alguns que são parasitas. E esses parasitas, cuidado, eles são problema. Eles vão poder aí, eles vão nos contaminar e vão causar doenças, tá certo? Então vamos abrir bem os nossos olhos com relação a eles. Eles apresentam digestão intracelular, ou seja, eles vão lá, vão pegar o alimento, vão fazer todo o processo interno. Então eles vão ter aí estruturas, na verdade, organelas que vão auxiliar esse processo de digestão. Aqueles que são de água doce vão ter aí um processo de conseguir osmorregular, ou seja, fazer uma regulação da quantidade de água, de líquido que ele tem fora para o que tem dentro. Tem estrutura ali para poder fazer com que eles não fiquem nem tão inchados demais, ou seja, porque estão ganhando água, nem murchar, porque senão eles estão no meio onde tem muita água, então eles podem murchar aí, tá certo? Mas eles vão ter uma estrutura que é o vacúolo, que eu vou mostrar para vocês, que vai fazer esse processo de regulação osmótica, tá bom? Dentro do grupo dos protozoários, a gente tem 4 filos distintos, tá? Grupos distintos aí. Quem são eles? Os primeiros são os esporozoários. Entre os 4, os esporozoários é o único grupo que não vai apresentar estrutura de locomoção. Todos os demais vai ter uma estrutura de locomoção. Que estrutura de locomoção seria essa, professor? Um flagelo, um cílio, tá? Que faça com que ele consiga se locomover. Aqui os esporozoários não têm. O exemplo aqui é o Plasmodium vivax. O Plasmodium é causador da malária. A gente vai conhecer ela daqui a pouquinho. Os risópodos ou sarcodíneos é o grupo que vai ter como estrutura de locomoção uma projeção de membrana para eles conseguirem emitir pseudópodes, que são falsos pés. O que seriam pseudópodes de novo, professor? Falsos pés, uma projeção da membrana que vai fazendo com que eles consigam emitir esses pezinhos e fazer com que eles andem. Esses pseudópodes também são responsáveis pela captura do alimento, tá? E essa captura do alimento vai fazer com que eles consigam promover a sua digestão intracelular. O outro grupo são os zoomastigófora. Aqui eles vão apresentar flagelo. A gente também pode chamar esse grupo dos flagelados, como é o caso, por exemplo, do Trypanosoma cruzi, como é o caso da giardia, tá? Que vai causar a giardíase. Então, aqui eu tenho, olha, a presença de flagelos. Pode ser um só, como é o caso do Trypanosoma, ou pode ser poucos flagelos ao longo do corpo do animal. E o último grupo são os cilióforas, ou ciliados, que aqui eles vão apresentar os cílios como estrutura de locomoção. Aqui no exemplo está o paramécio, muito presente na água, né? Quando a gente pega assim, faz uma coleta de água bem ali no rasinho, se eu pegar fazer uma coleta dessa de água, colocar ali no microscópio para dar uma olhada, eu vou encontrar muitos paramécios, tá certo? Eles gostam de água e eles vão estar ali presentes. E aqui, olha, são as estruturas que a gente vai ter como reguladoras desse processo osmótico, são os vacúolos aí. A gente tem os vacúolos pulsáteis e os vacúolos contráteis dentro desse grupo. Vamos conhecer as características deles nas cenas dos próximos capítulos.
Vou apresentar para vocês as principais parasitoses, as principais doenças causadas por esses protozoários. A gente tem algumas. A primeira delas é a amebíase, que é conhecida também como disenteria amebiana. Quem causa esse protozoário? É a Entamoeba histolítica, que é do grupo dos risópodos, dos sarcodinhos, que tem os pseudópodes, tá certo? Qual é o sintoma? Diarreia com sangue e muco, presença de muco aí, tá? Então, quando eu perceber que minha diarreia está vindo com sangue, opa, tem que ter cuidado. Como é que acontece essa transmissão? Como é que eu peguei isso, professor? Através da ingestão de alimentos contaminados por cisto do protozoário. Professor, o que é cisto? É a forma dele antes dele virar adulto. Então, antes dele virar adulto, ele está na forma de cisto. E como é que ele chegou até a mim? Porque eu tomei água ou comi algum alimento contaminado, tá certo? Pessoas que geralmente se alimentam, são pessoas que se alimentam de água ou de alimento contaminado, é porque tem contato direto, né, com o organismo. Nesses locais também não vamos ter higiene adequada, necessária, saneamento básico, tá certo? Então, a gente não vai ter tratamento da água, então isso tudo vai fazer com que eu me contamine. Então, por isso que é bom, como meio de eu evitar, água que está chegando na minha casa, ferver, filtrar, se eu não tiver processo de saneamento básico, tá certo? E os alimentos eu lavar bem, principalmente hortaliças, tá? As alfaces da vida, é bom fazer um processo de lavagem, deixar ela ali repousando um pouquinho em água sanitária ou então até mesmo em vinagre para poder a gente dar uma quebrada ali, lavar bem depois desse processo que ela tiver de molho, para depois eu me alimentar. Recomendo, pessoal, não ingerir esses alimentos quando a gente está assim nos restaurantezinhos da vida, tá? Ter cuidado, porque nem todo mundo tem esse certo cuidado que a gente tem dentro das nossas casas, ok? Então, quando a gente se alimenta, o que é que vai acontecer? O protozoário vai chegar até o meu intestino, meu estômago, e ali ele vai começar a se instalar, vai formar os organismos adultos e vai ficar ali provocando aquela sensação terrível e vai me causar dor e eu vou começar a perceber que a minha diarreia está com sangue. Tranquilo? Então, este daqui é a Entamoeba, a ameba. Então, o que é que ela faz para ela poder se alimentar? Todo alimento que está chegando para mim, é ela quem está se alimentando, não sou eu mais. Então, o alimento está entrando aqui, ó, o alimento está entrando por aqui por um processo de fagocitose, e aí esse alimento vai ser digerido, ela vai ter enzimas digestivas para poder fazer com que haja digestão do alimento. Esse alimento vai sendo quebrado e vai sendo passado e absorvido pela própria Entamoeba. E quando ela não quiser mais, o que ela não quiser mais, ela manda embora. E aí esse alimento vai vir, aliás, o resto, né, do alimento dela vai estar ali junto também presente nas minhas fezes, ok? Malária. Como eu falei para vocês ainda há pouco, a malária é causada pelo plasmódio. O plasmódio é do grupo dos esporozoários, aqueles que não têm nenhuma estrutura de locomoção. Como é que acontece? Como é que eu me contamino? Aqui eu tenho um vetor, eu tenho um mosquito, e é a fêmea. De novo, olha as fêmeas aí, ó, picando a gente, né? Não bastasse a fêmea do Aedes aegypti, eu tenho aqui a fêmea do Anopheles, que é o conhecido mosquito prego. E o que é que eu sinto? Quais são os sintomas para saber que eu estou com malária? Vou ter febre, eu vou ter uma anemia, eu vou ter lesões ao longo do meu corpo, lesões no baço, no fígado e pode chegar até a minha medula óssea. Olha como é grave a malária. Esses parasitas, os plasmódios, eles vão ficar ali na saliva do mosquito. E toda vez que o mosquito for lá, for fazer o processo dele, ó, de sugar o meu sangue, ele vai transmitir, ele vai ter contato direto. E ele transmite o protozoário. E após a picada, o que é que acontece? Os parasitas vão para as células do fígado do baço, onde vai acontecer um processo de reprodução assexuada. Por incrível que pareça, pessoal, esse é a única parasitose em que o protozoário vai entrar no corpo humano e ele vai ser um hospedeiro, nós seremos um hospedeiro intermediário da história.
dentro do corpo humano que, na verdade, o esporozoário vai estar passando pelo seu processo de reprodução. No mosquito é que ele vai estar adulto. Ó que louco esse negócio. O mosquito é o hospedeiro definitivo e nós somos o hospedeiro intermediário e vai estar causando esse processo todo, tá? Simbora. Então aqui está a figurinha só do plasmódio para a gente vê-lo, enxergá-lo mais uma vez. Simbora. E aí está o ciclo de vida do Plasmodium vivax. Eu vou recomendar que você dê uma lida, você olhe esses esquemas, principalmente ciclos dos organismos, porque são esses ciclos que muitas vezes são cobrados em provas de vestibulares, tá certo? Então a gente vai ter aqui, ó, no mosquito, a gente vai ter o processo da reprodução sexuada, na qual ele vai estar formando esporos, e esses esporos vão entrar, quando o mosquito picar o homem, eles vão chegar até ali no fígado, por exemplo, onde vai estar acontecendo o processo deles eclodirem e dar origem às formas reprodutivas sexuadas. Que quando o outro mosquito nos picar e sugar o nosso sangue, vai estar lá essa forma já sexuada para que dentro do mosquito aconteça a reprodução sexuada. Compreendeu? No mosquito, reprodução sexuada. No homem, reprodução assexuada. No homem, vai estar atingindo principalmente o fígado e ali ele vai se instalar. Vai me causar febre, vai me causar anemia e lesões nesses órgãos. Simbora. Doença de Chagas, para a gente fechar a nossa aula de hoje. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi. O que é que eu vou sentir? Uma insuficiência cardíaca devido a lesões no coração. Esse protozoário é apaixonado pelo nosso miocárdio, o nosso músculo cardíaco. Ele gosta dali, ele vai se instalar bem ali. Ali é o melhor lugar para ele viver. E o que é que acontece nesse processo? Mais uma vez eu tenho um veículo, eu tenho um hospedeiro aí, intermediário na história, que vai conseguir me contaminar. Quem é? É o barbeiro. A picada dele, na picada dele vai vir o protozoário, o Trypanosoma cruzi, tá certo? Geralmente ele é do gênero Triatoma. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai, quando ele tiver no hábito dele de chegar e fazer a picada, geralmente ele prefere superfícies que estejam mais expostas, como o rosto ou superfícies lisas do nosso corpo, e automaticamente, quando ele picar, ele vai defecar. Quando o mosquito defecar, a pessoa vai sentir a picada e vai coçar. Nessa hora que a gente coça, pessoal, é a hora que tem contato das fezes do organismo com a picada que o mosquito nos deu, e aí vai entrar na nossa corrente sanguínea os protozoários. E aí eles vão circular pelo nosso corpo até chegarem ao nosso coração. E olha o que é que acontece com o coração depois de muito tempo. Ele cresce exageradamente, ele vai passando por esse processo de crescimento que é esporádico, tá? Vai crescendo de pouquinho em pouquinho até a gente perceber que está com alguma coisa. O coração da gente já cresceu bastante porque o protozoário já está ali vivendo há bastante tempo. Então, a doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um flagelado. A gente vai ter as fezes do inseto ali, ó, do barbeiro, e aí vai acontecer esse processo aí de contaminação, e eu vou sentir chagoma, miocardite, que vai levar a pessoa à morte por insuficiência cardíaca, tá? Então a miocardite, na verdade, é a inflamação do miocárdio, né? Então o miocárdio, que é o nosso tecido cardíaco, o tecido do coração, vai estar crescendo, vai ficar inflamado e vai estar causando problema aí, insuficiência cardiorrespiratória, ok? O barbeiro é encontrado aonde? Em buracos no chão, em paredes, na palha de cobertura de casas, pau a pique. Então o barbeiro, na verdade, gente, ele tinha um hábito de ficar ali e ir atrás de organismos na floresta para ele poder fazer o hábito dele de ir lá, tomar suas gotinhas de sangue, né, sua refeiçãozinha básica e voltava. Só que o homem foi invadindo os espaços do mosquito. E automaticamente o mosquito está achando o homem como algo que ele pode ir lá e se alimentar. Já que ele não está encontrando mais animais, a gente virou o prato preferido do mosquito, tá certo? Então por isso que a gente tem que ter cuidado aí nessas casas. Simbora?
Então aí tá a figurinha do barbeiro, para vocês conhecerem ele, tá? O grande famoso barbeiro, causador da doença de Chagas. Hoje em dia existe um instituto, que é o Carlos Chagas, no Rio, que aí a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz também, que vai estar fazendo o processo de controle dessa doença, tá certo? A gente não pode dizer que a doença de Chagas é algo que tem cura, porque infelizmente não temos, mas existe tratamento se for descoberto com antecedência. Tranquilo? A giardíase é causada pela Giardia lamblia, tá? É uma outra doença. E a gente ainda tem, vamos lá, a tricomoníase, que são doenças causadas por flagelados, que aí eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse material. A giardíase e a tricomoníase, essas duas doenças causadas por esses flagelados aí, são de circuito endêmico de algumas localidades. Hoje em dia a gente não tem mais um quantitativo alto. A tricomoníase foi considerada como uma doença sexualmente transmissível há um tempo atrás. O Trichomonas vaginalis, ele gostava de ficar ali pertinho, próximo, né, do aparelho reprodutor feminino, ficava ali instalado e causava infecção, tá certo? Mas hoje em dia ele não é mais considerado uma doença sexualmente transmissível, ok? Vamos ver se a gente conseguiu entender ou compreender bem tudo isso. Considerando as seguintes medidas profiláticas. O que são medidas profiláticas? Medidas de prevenção. Colocação de telas em portas e janelas, ingestão de frutas e verduras bem lavadas, ingestão de água não contaminada, eliminação do barbeiro transmissor, erradicação do mosquito transmissor e saneamento básico. Para diminuir a incidência de disenteria amebiana causada pela entamoeba histolítica, somente quais dessas alternativas aí a gente pode ter? Vamos lembrar, entamoeba histolítica que causa a disenteria amebiana é uma doença que a gente se contamina via direta, não tem nenhum tipo de transmissor. Portanto, barbeiro e mosquito eu já vou ter que eliminar. Automaticamente, tela em porta e janela é para evitar mosquito. Então, tirou 1, tirou 4, tirou 5, as demais, tá tranquilo, tá favorável, né? Então, vamos lá, ó. 2, a 3 e a 4. Alternativa correta, letra C. Pessoal, para qualquer outra dúvida, para pergunta, vocês podem comentar os vídeos, vocês podem fazer questionamentos no nosso site, colégiointerativo.com.br. Essa aula vai ficar disponível para você ver, rever, curtir, compartilhar, comentar em sala de aula e tirar as dúvidas comigo. Tranquilo? Beijo grande, bons estudos!